Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, esteja no teu lar. Irmão Paulo Antero aqui, para te fazer mais um vídeo sobrenatural. Eu quero tratar de um assunto aqui, polêmico, muito forte. Nós vamos tratar de um assunto pouco falado em nossos púlpitos, mas de extrema necessidade, porque tem crescido tanto, não somente nas seitas religiosas, mas dentro das nossas igrejas. Consulta aos mortos. Pode isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre consultar aos mortos? Pessoas que acreditam que aquele que já partiu para a eternidade pode voltar. Pessoas que acreditam que aquele que morreu volta para conversar, para revelar alguma coisa do futuro. Nós vamos entrar aqui num texto bíblico para ver o que a Bíblia diz sobre isso. Amém? Eu quero mostrar um texto bíblico primeiro. Um dos textos mais usados na Bíblia, que as pessoas mais usam, é um texto muito polêmico. Diga-se de passagem que alguns teólogos, até mesmo respeitados, defende que quem aparece aqui nesse texto é o próprio profeta Samuel. Nós vamos entrar nesse assunto. Não estou aqui querendo contradizer ninguém, jamais. Entendeu? Há uma linha teológica que defende que era Samuel, outros defendem que não. Eu fico com a corrente dominante. Entendeu? A linha teológica em que eu creio, que é os meus pais, aqueles que me ensinaram, é que quem veio aqui é um espírito enganador. Mas alguns acreditam que é o Samuel, porque o texto diz que é Samuel. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 28. Depois nós vamos falar da consequência, o que a Bíblia diz para aqueles que consultam os mortos e a consequência disso. Então, eu peço a você, não corte esse vídeo. Talvez você já comece a ficar bravo. Não. O reino das trevas já começa a trabalhar contra. E eu peço a você que não desligue esse vídeo, não corte. Não, assista esse vídeo. Assista. Se você crê na palavra de Deus, ainda que você pratica isso, mas se você crê na palavra de Deus, eu preciso que você assista esse vídeo. Tá bom? Primeiro nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 28, no versículo 3. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá. E era a sua cidade. Saul tinha desterrado os adivinhadores e os encantadores. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os filisteus acamparam contra os filhos de Israel. Quando Saul viu o exército filisteu, ele temeu. E ele foi consultar ao Senhor. Olha só, capítulo de número 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, que é por revelação, nem por profetas. Aqui está o primeiro ponto que eu já quero frisar, porque eu não tenho muito tempo. Isso aqui deveria ser uma live para a gente fazer, porque isso aqui é muito complexo. Então eu preciso correr, tá bom? Mas nós vamos começar a fazer live e vai ser sobrenatural. Primeiro ponto, Saul tinha sido rejeitado por Deus. Saul consultou a Deus e Deus o rejeitou. Deus já tinha rejeitado Saul, porque já tinha preparado um outro rei, que era Davi. Por causa da desobediência de Saul, Deus o rejeitou. E ele foi consultar a Deus. Aqui é o primeiro ponto para que não seja Samuel que veio quando eles consultaram entre os mortos. Porque Deus não falava mais com Saul. Se Deus não falava mais com Saul, se acha que Deus permitiria que ele trouxesse dos mortos Samuel para consultar? Vamos lá, versículo 7, outro ponto. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e eu consulte. Aí a Bíblia diz que os seus servos foram e trouxeram uma feiticeira. Segundo ponto que quero frisar. Primeiro, Saul tinha sido rejeitado por Deus. Segundo, ele consultou uma feiticeira para trazer dentre os mortos um profeta de Deus. O segundo ponto que eu quero frisar: uma feiticeira não tem autoridade para trazer ninguém dentre os mortos, quanto mais um profeta de Deus como Samuel. Não, jamais.
Então já descarta isso aqui. Eu vou pular alguns versículos para que nós possamos entender. E aí ela foi e consultou, invocou lá, fez o ritual dela e ele subiu. Quando subiu, ela falou assim, ele disse, ela falou que viu o homem subindo e tal. Ele disse, como é a sua figura? Saul perguntou para ela. E ela disse, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. Pera lá, a Bíblia não está dizendo que era Samuel. Entendendo Saul, ele se prostrou por causa das características. Mas, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo diz que o diabo ele pode se transformar em um anjo de luz. Ele pode se transformar em um anjo de luz, quanto mais se transformar em Samuel. Quanto mais as vestes de Samuel, porque é um espírito enganador, não há verdade nele, ele é mentiroso. É o que ele sabe fazer, mentir e enganar. É só isso que o diabo sabe fazer, mentir e enganar. Jesus diz que não há verdade nele, não há verdade nele. Agora no versículo 15, irmão Paulo fala, Samuel disse a Saul, o escritor aqui, que a Bíblia não relata quem é o escritor, e o escritor está dizendo assim, Samuel disse a Saul, ele não está afirmando, a Bíblia não está afirmando aqui que era Samuel, mas ele está dando continuidade no texto. Está dando continuidade, que aquele que apareceu, que ele achava que era Samuel, falou com ele. Mas não está afirmando, a Bíblia não está afirmando, era Samuel. A Bíblia não dá aqui uma definição. Não está no aplicativo definido, era Samuel que subiu. Não. Então, eu defendo que quem estava aqui, quem que apareceu aqui, eu não vou esticar porque senão não vai dar tempo de entrar no assunto, não era Samuel, era um espírito enganador que veio para enganar Saul. Primeiro que Saul estava rejeitado, segundo ele consultou uma bruxa, uma feiticeira. Mas espera aí, irmão Paulo, e lá no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, é muito usado isso aí. Quando Moisés, que já era morto, veio com Elias para Jesus e para 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, lembra? Tá bom. Primeiro que ele não invocou, Jesus não invocou dos mortos Moisés. Foi uma transfiguração que foi Deus que fez. Uma transfiguração. E ele veio tratar assunto do reino, não terreno. Não de batalhas da terra, mas algo do reino. Não conversou com Pedro, nem Tiago, nem João. Só conversou com o Messias, o Cristo. Então descarta essa teoria, porque Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele trouxe Lázaro dos mortos. Ele podia sim trazer Moisés dos mortos, porque ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. O próprio Deus é quem estava aqui. Ele ressuscitou na sua trajetória, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou aquela jovem, e ele podia sim trazer Moisés. Mas não foi esse o propósito, ele não invocou Moisés dos mortos. Então é um texto muito usado aqui. Mas Moisés veio dentre os mortos. Não, meu amigo. Não confunda. A palavra ela se interpreta assim mesmo. Não começa a criar interpretação nem acrescentar nada nas escrituras. A palavra de Deus ela é suficiente. Está aqui no texto. Mateus capítulo 17. Então Jesus veio, Elias e Moisés veio para tratar assunto do reino e ninguém sabe o que é. Maravilha. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. É por isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque Satanás está cegando o teu entendimento e você está correndo risco. Eu sei que você teve experiências, eu vou entrar nisso. Porque a experiência, ela antes do conhecimento, a experiência ela vem antes do conhecimento. Quando a experiência vem antes do conhecimento, não tem quem pode contestar, porque eu tive experiência. Primeiro eu tive experiência, para depois o conhecimento. Então não tem quem tira de mim, não tem teólogo na terra que tira de mim a experiência que eu tive com Deus, com o Espírito Santo, com o anjo, com o demônio. Não tem quem tire de mim. Mas a minha Bíblia tem que estar fundamentada dentro da palavra. Eu não posso deixar as minhas experiências falar por mim. Eu tenho que falar dentro da palavra. Toda revelação, visão, sonho, profecia tem que ter base na palavra. Passou daí, descarta. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 9. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E a consequência que isso traz. É um alerta para você. Você tem que estar atento. Você está correndo risco. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der,
Não empreenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Jesus está advertindo. Vocês é um povo eleito, vocês é um povo escolhido, vocês só têm um Deus, vocês não vão fazer como aquele povo, como aquelas nações, adorar deuses estranhos, adorar demônios. Entre ti, se não achará nem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agogueiro, que são pessoas que consultam astros. Então, meu amigo, isso aqui não é de hoje não. Isso aqui, ó, é desde o tempo de Faraó, desde o tempo de Moisés, lá no Egito. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte a espírito de adivinhação. Lembra quando Paulo chegou lá, fazendo missão, e aquela moça começou a adivinhar, dizendo, olha ali, esses homens são homens de Deus, acreditam no que está falando. Paulo não quis nem saber. Olhou para ela e disse, cala e sai. Era um demônio, mas ele se chamava de espírito de adivinhação, que dava lucro para aquela cidade. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por esta abominação ao Senhor, teu Deus, as lançará fora diante de ti. Consultar aos mortos. Você atrai demônio para a sua vida. Você está convocando demônio, não mortos. Eu vou provar que quem já morreu não volta mais. Porque o escritor aos Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, passou daí segue o seu juízo, morreu uma vez só, não volta mais. Então o que você tiver que fazer, faça em vida. Porque depois que morreu, meu amigo, lá não há obras. Lá não há obras, é aqui, faça aqui. Aí, então você atrai a ira de Deus para você. Porque quando você consulta um espírito de adivinhação, você está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso do Espírito Santo. Eu tenho demônios para eu consultar. Pessoas que consultam os astros. Esoterismo. Cuidado. Satanás está te enganando. Eu não preciso que alguém leia minha mão. Não estou aqui querendo atacar a religião de ninguém, jamais. Mas mostrar a verdade bíblica. Defender a minha crença dentro das escrituras. Cada um defende a sua. Tem pessoas que vão no YouTube e defendem aquilo que creio. Eu estou defendendo aquilo que eu creio. Então eu estou dizendo que eu não preciso de objetos de sorte. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. 3 objetos que você tem que tirar da sua casa urgente. Então eu não preciso aqui... Desculpa. Eu não preciso aqui de objetos de sorte. Que leiam minha mão para saber o meu futuro. Não, a Bíblia diz que o meu futuro, se eu estiver no propósito, é brilhante, é perfeito. Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 1. Para mim é o suficiente o que a palavra diz. Você não precisa ler minha mão, não precisa ler as cartas, dizer que o meu futuro vai ser assim, que o meu futuro não precisa invocar demônios para dizer o que vai ser o meu futuro. Olha o que Paulo disse. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo diz que eu já fui abençoado, eu não preciso de saber qual é o meu futuro. Paulo já falou, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação desse mundo, o Senhor já me elegeu nele quem? Em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, ele elaborou um projeto, no versículo 5, aí nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para sino amado, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo está dizendo, tem um plano perfeito, que foi estabelecido antes da fundação do mundo em Cristo. É só você entrar nele, ser obediente à sua palavra, e você vai viver o sobrenatural. Sua família será próspera, seu emprego será próspero, você terá saúde, você terá vida. O seu futuro será brilhante e extraordinário. Se você viver na obediência da palavra, é o suficiente. Mas eu vou correr, porque eu tenho pouco tempo. Que dera se eu tivesse muito tempo para falar com você. Ora, Lucas capítulo 16, versículo 19, para a gente finalizar. Aqui é a prova de que os mortos não voltam mais, tá bom?
Ora, havia um homem rico. Jesus está falando uma parábola, mas para falar numa linguagem humana, porque se ele falasse numa linguagem do reino, nós não entenderíamos. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Pobre estava na porta do rico, e o rico desfrutando da bonança, e o pobre lá, os cachorros lambendo a sua boca, e o rico não fazia nada. E aconteceu que, morrendo o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Meu Deus! E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades aqui, irmão, é no grego. Tá bom? Quando você ouvir falar Hades, é no original do grego, é inferno na nossa tradução. Seol é no hebraico, que é no Antigo Testamento. Então quando fala Seol e Hades é o mesmo, que é o inferno. Não é o lago de fogo ainda. É o inferno, lugar de tormento. Que aquele que morre sem Cristo, sem confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai estar aguardando o julgamento final para ir para o lago de fogo eterno, onde haverá ranger de dentes, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Lá vai ser lançado Satanás, vai ser lançada a morte, seus demônios e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E chamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o que Abraão diz. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e a Lázaro somente males, e agora este consolado e tu atormentado? Além disso, está posto, aqui está a prova de que os mortos não voltam. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: rogo, ó pai, que mandes na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que venhas também para este lugar, para que não venha também esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Disse a ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditariam ainda que algum morto ressuscitasse. Então, meu amigo, descarta. Mas espera aí, irmão Paulo. Então quem aparece? Se eu tive experiência, o meu pai apareceu para mim em sonho e eu comecei a procurar o espiritismo, porque a crença que defende que o morto ressuscita, que acerca da reencarnação, é o espiritismo kardecista, que defende essa teoria. Mas a Bíblia ela descarta acerca da reencarnação, mas sim a ressurreição de mortos. Foi o que nosso Senhor Jesus fez, ressuscitou dentre os mortos. Desceu às partes mais baixas da terra, fez cativo um cativeiro. Ele pregou lá no Hades. Jesus desceu lá e tirou de lá aqueles que são seus. Fez cativo o cativeiro. Tomou da mão de Satanás a chave. Está na mão do nosso Senhor. Nem do Hades Satanás manda, nem a morte manda. Então, o único que pode trazer dentre os mortos é Jesus. Ele pode ressuscitar, pode matar e pode devolver a vida. Só Jesus. Quem está aparecendo para você são espíritos enganadores. Eu ajudo pessoas nesta caminhada, nesse chamado de libertação. Eu tenho ajudado pessoas que estão passando por momentos dessa situação. Demônios aparecem para eles em sonhos. E eles passam a procurar ajuda em internet. Isso é um perigo. Procura um homem de Deus, procura uma mulher de Deus, procura uma igreja para eles orar por você. As pessoas procuram alguém e indica para eles
lugares sombrios, macabros, fora da direção de Deus, fora da palavra. E aí essa pessoa vai e começa a consultar os mortos, porque eles dizem que os seus pais, sei lá quem aparece para você, diz que quer se comunicar com você. Então você vai lá para uma sala e invoca os mortos. E ele vem, conversa com você, fala na mesma voz, aparece do mesmo jeito, como apareceu para Samuel, apareceu para Saul. Aparece para você, com as mesmas vestes. Conta a história que só vocês dois estavam juntos, porque o diabo estava lá desde quando você nasceu, ele sabe tudo. Ele sabe que você comeu de manhã, ele pode chegar de noite e falar. Então toma cuidado com adivinhação nos cultos. Eu creio em profecia, eu creio em revelação. Deus me usa em revelação, Deus me usa em profecia. Deus já revelou para mim obra de morte. Pessoas que queriam matar outra, Deus me revelou. Deus revela sim. Deus mostra para mim em sonho coisas e eu alerto a pessoa e a pessoa escapa. Deus fala em sonho, fala em revelação, fala em visão. Mas cuidado com adivinhação. Oh, revelou o meu nome, maravilha, mas trouxe edificação. Qual foi o propósito disso? Então toma muito cuidado com o espírito de adivinhação que estão subindo em nossos púlpitos, adivinhando nome, RG, CPF. Toma muito cuidado. Não estou dizendo que Deus não faz, Deus faz. Deus já me revelou o nome. Deus faz sim, mas cuidado. Tem que analisar biblicamente. Trouxe edificação? Qual foi o propósito? Amém? Então o que está aparecendo para você, meu amigo, toma muito cuidado. Não é o seu pai, não é sua mãe. São espíritos enganadores. Eu peço a você que vai aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, comente aí, que eu vou ter o prazer de te ajudar. Vou ter o prazer de te orientar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí, a gente vai fazer um vídeo em cima disso. Aquilo que vocês querem saber, que vocês têm dúvida, nós vamos fazer um vídeo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te ajudado muito. Eu peço a você que curte aí o canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Através desse vídeo você evangeliza. Muitas pessoas podem ser libertas através desse vídeo, através da sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você que está inscrito no canal. Eu tenho cobrido você e sua família com oração constantemente. Você que visualiza, curte, eu tenho orado pela sua vida constantemente, jejuado, e não vou cessar de orar, porque você tem sido um canal de bênção na minha vida. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer uma oração. Não importa quanto tempo depois você vai ver esse vídeo, mas depois, mesmo no momento que você vê esse vídeo, desse momento que eu estou orando, o Senhor já está visitando o seu lar, a sua família. E eu quero profetizar a libertação. Deus vai abrir os seus olhos, você vai ver que esses espíritos enganadores que estão te enganando não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu irmão. São espíritos que vêm, que entram por legalidade. O diabo, essa teoria que o diabo mete o pé na porta e descarta, é mentira. Essa teoria que Satanás vem e ele mete o pé na porta, é tudo mentira. Descarta, tá bom? É a gente que abrimos a porta. Paulo fala assim, não deis lugar ao diabo. Então é nós que abrimos a porta. Eu quero fazer uma oração por você. Se porventura, por ignorância sua, por falta de conhecimento, você tem dado legalidade, Satanás entrou, eu quero repreender esse mal da sua vida. Eu quero pedir para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu oro por estas vidas que estão me assistindo, que estão me ouvindo nesse momento, Pai. E no nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que envie os teus anjos agora na casa dos teus filhos. Não importa quanto tempo depois eles vão estar assistindo, Senhor. Eu creio que o Senhor vai tocar, porque o Senhor está na eternidade. O Senhor não está no tempo, o Senhor está na eternidade, Pai. Pode ser daqui um mês, um ano, o Senhor vai visitar esse lar. E no nome de Jesus eu repreendo esses espíritos enganadores que têm entrado nessas vidas, nesses lares. Batam em retirada, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai da casa deles. E que os olhos deles sejam abertos, Senhor. Espírito Santo, eu peço a Ti, abra os olhos espirituais dessas pessoas, para que eles possam parar de ser enganados por Satanás, Pai. E que eles venham ter uma vida plena de libertação, de cura da alma, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida, libertação na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.